Comecei minha carreira pesquisando a malária e sonhava com um dia em que teríamos uma vacina eficaz contra essa doença milenar e terrível. Hoje é esse dia, um dia histórico, comemorou o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom. An historic day. Depois de décadas de pesquisa, finalmente a Organização Mundial da Saúde anunciou a aprovação da primeira vacina eficaz contra a malária. A doença, que chega a matar 400 mil pessoas por ano, é a principal causa de adoecimento e mortes entre crianças com menos de 5 anos na África subsaariana. E é por esse e outros motivos que a vacina anunciada é uma ponta de esperança no combate à malária no continente africano e em países como o Brasil, que só no ano passado registrou mais de 140 mil casos da doença. Eu sou a Ariana Pacheco e no Conexão UFPE de hoje a gente conversa sobre a malária e a primeira vacina desenvolvida e aprovada contra a doença. Participam do programa Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro, chefe do Laboratório de Pesquisas em Malária do Instituto Oswaldo Cruz, e Silvia Lemos Rineriksen, professora do Departamento de Medicina Tropical da UFPE. Silvia e Cláudio, antes de mais nada, bem-vindos ao Conexão UFPE. E eu queria começar esse programa com uma pergunta simples, mas que vai guiar a gente aí até o fim dessa nossa conversa, que é: o que é a malária, Silvia? Como é que essa doença se caracteriza? Malária, do ponto de vista de definição, é uma doença febril, aguda, causada por um protozoário que é do gênero Plasmodium, e é transmitida pela picada de um mosquito que é o Anopheles, popularmente conhecido como mosquito prego. Em geral, esse inseto ele costuma viver em áreas tropicais, principalmente em matas úmidas. No Brasil, cerca de 99 ou 90, 95% dos casos estão localizados na região amazônica, principalmente porque tem essas características de calor e umidade. E é uma preocupação muito grande por conta da localização em populações indígenas, que têm difícil acesso à assistência médica, à saúde, mas também têm suas próprias culturas que são trabalhadas já há muito tempo, principalmente em relação à doença. E como é que se dá o ciclo da doença, Silvia? Desde o momento da infecção até a evolução para a cura ou, em alguns casos, infelizmente, a morte. O mosquito ele está infectado, ele atinge a pessoa através da sua picada e a pessoa pode desenvolver, num período de dias, sintomas. E esses sintomas eles são de uma doença sistêmica, porque ele invade células do organismo do ponto de vista sistêmico e caracteriza-se principalmente por febre alta, pode ter dor de cabeça, calafrios, mas o mais interessante é que são sintomas gerais que podem estar presentes em outras doenças. Como é uma doença que tem essa prevalência na região amazônica ou em outros lugares fora do Brasil, que ela é prevalente, já se faz o diagnóstico de malária de uma forma corriqueira, bastando ter a febre. Nem precisa dizer se você está ou não em local, porque ela está ali. É uma doença endêmica que circula naqueles locais. O grande problema da malária é quando você sai em viagens de locais que ela é endêmica para lugares que não tem, e que você possa estar com esses sinais e sintomas que são gerais e fazer com que as pessoas, às vezes, não pensem que é malária. Isso eu já tive muito na minha experiência clínica, alguns anos atrás, que o detalhe importante era esquecido. O senhor viajou, o senhor veio de alguma região, o senhor estava em algum lugar,
E às vezes a pessoa dizia que estava vindo da Amazônia, estava vindo da África, muitos pacientes de Angola, eu atendi na década de 2000, mais ou menos, muitos pacientes de Angola, porque a gente tinha um tráfego com Angola, muitos trabalhadores que vinham de Angola passar suas férias aqui, chegavam no Rio de Janeiro, pegava os voos, era Angola-Rio, pegava os voos para suas cidades, principalmente no Nordeste, chegava no aeroporto de Recife, pegava um ônibus e ia para a sua cidade, ou seja, uma verdadeira peregrinação. E lá começava a ter febre e ninguém desconfiava que era malária. Então, isso aconteceu muito. Até que a gente fez uma ação para se começar a tentar fazer testes rápidos no próprio aeroporto e detectar se a pessoa estava vindo ou não contaminada pela malária. Então, isso é só para você ter uma ideia da importância hoje de se ensinar a malária. A gente ensina isso na nossa disciplina de doenças infecciosas e parasitárias na UFPE. O aluno sai com a ideia do que é malária, o que causa malária, a prevenção de malária e como fazer um diagnóstico diferencial de malária e outros casos que possam ter apresentações gerais de febre, principalmente. Cláudio, já que Silvia citou essas ocorrências de malária aqui no Brasil, qual a realidade que a gente vive hoje aqui no país com relação à doença? Deixa eu lhe aproveitar a fala da professora Silvia, que eu acho que foi muito oportuna, porque ela chama atenção para talvez o maior risco e talvez o aspecto mais importante que a gente precisa ensinar sobre malária para os nossos alunos e mesmo para os médicos fora da Amazônia. Como ela disse, 99,8%, isso foi o número do ano passado, da malária ocorre na região amazônica, pelas condições climáticas, ambientais que ela descreveu. Isso quer dizer o seguinte, só 0,2% da malária ocorre nos 17 estados fora da Amazônia. Esses médicos, portanto, que clinicam nessa região, correspondem a uma população de profissionais não habituados a pensar no diagnóstico de malária diante de um episódio febril. Então, esse aspecto que a Silvia chamou a atenção, eu acho que eu termino as aulas de malária dizendo assim, se você tiver que lembrar alguma coisa que eu falei, lembra que febre pode ser malária. Como a professora Silvia falou, os sintomas são muito pouco específicos de malária, sobretudo no início, sobretudo num paciente que nunca teve malária. Ele pode ter febre, calafrios, suores, dor de cabeça, isso é muito típico, mas ele pode ter dor de cabeça e febre, ele pode ter diarreia, ele pode ter tontura, ele pode ter dor no corpo. Não necessariamente você vai pensar, a gente já viu pessoas morrerem. No ano passado ou nesse ano, morreu alguém aí em Pernambuco pela mesma razão, porque chegam pessoas, como não é zona de transmissão de malária, o médico não está habituado a pensar. E chega nessa região, porque os aviões existem, os transportes existem, e coloca em contato pessoas, traz para a região não endêmica pessoas que têm doença, e elas têm que ser diagnosticadas. E se ela, por um lado, apresenta uma sintomatologia que não é muito evocadora da doença, e, em segundo lugar, ela encontra um serviço de pronto atendimento com um médico, com um estudante ou com um jovem médico que não está habituado a pensar nesse diagnóstico e não faz um interrogatório adequado, ele não vai fazer o diagnóstico. E sabe qual é o problema principal disso? É que nas zonas onde não tem transmissão, pode chegar gente com malária que mata, porque vem não só da Amazônia, como a professora Silvia falou muito bem, como de outros países que são endêmicos, sobretudo a África. 95% da malária do mundo está concentrada na África. E 95% da malária na África, ou mais, é por Plasmodium falciparum, enquanto aqui 85% é por Vivax e só 15% é por falciparum. Então, fora da região amazônica, a chance de você encontrar alguém com falciparum é maior. E o problema de você demorar o diagnóstico com um paciente que está com malária por Plasmodium falciparum é que ele pode morrer. Você sabe o resultado prático disso? O número disso, como é que isso se traduz no Ministério da Saúde? A gente sabe quando a gente considera o número de mortos por ano, tanto na Amazônia quanto fora da Amazônia. No Brasil, em 2020, a gente teve 145.188 casos, no Brasil inteiro.
301 deles foram fora da Amazônia. E aí, qual é o resultado prático disso? É que, como fora da Amazônia as pessoas não pensam necessariamente em malária, elas morrem com mais frequência. Então, olha só, eu vou te dar os números aqui, que eu tenho alguns anotados, tá bom? Em 2014, 1.485 hospitalizações e 36 mortes. Eu não vou falar das hospitalizações, vou falar só das mortes, tá bom? Dessas 36 mortes, 22 foram na Amazônia e 14 na extra-Amazônia, onde tem 0,2% da malária. Em 2015, 27 na Amazônia e 10 na extra-Amazônia. Em 2020, 31 na Amazônia e 11 na extra-Amazônia. Entendeu? Então, vejam só, o resultado, a tradução disso em termos de chance que um paciente tem de morrer se for diagnosticado no Recife, no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, não importa, e não nos lugares onde tem malária, é de 170 vezes do ano passado. Já foi mais de 200 vezes maior do que se ele for diagnosticado na Amazônia. E a razão é essa que a professora Silvia falou. Na Amazônia, todo mundo vê malária o tempo todo, e o porteiro do posto de saúde diz: doutor, não fecha não. Não é nem doutor que faz o diagnóstico, são agentes de saúde. Chamou o Vanderlei, não fecha ainda não, que está chegando aqui um com malária. Ele faz o diagnóstico vendo o cara andar, ele faz o diagnóstico olhando para a cara do indivíduo, enquanto que a gente aqui não consegue fazer, porque não está habituado. Então, eu acho que essa questão que a Silvia levantou é de extrema importância, e eu já me congratulo com ela por ela ter escolhido o início da nossa conversa com a audiência, chamando atenção para isso. Febre pode ser malária, e pode ser malária mesmo em região onde não tem malária. E é esse que preocupa, porque esse onde não tem malária, a malária pode ser o que a gente chama de importado. Silvia, pegando esses números de infectados e mortos pela malária aqui no Brasil, que Cláudio citou, e comparando com países da África, que possuem números muito mais alarmantes, daria para a gente dizer que o Brasil conseguiu controlar a doença? E, se sim, como é que isso foi possível? Controlar a malária é algo que vem sendo buscado, eu acho que há mais de 100 anos, né? A vacina que está chegando agora, ela é específica para uma população, principalmente crianças, tem mais de 30 anos que está sendo testada. Não é fácil. Além do mais, não é fácil para ninguém, mesmo porque as medidas de prevenção na prática para os mosquitos, e aí inclui dengue, inclui febre do chikungunya, a zika, inclui as doenças causadas por picadas de insetos, são difíceis. Usar uma roupa com repelente é caro, não dá para ser usado. Uma roupa quente, preta, ou de mangas compridas, numa região que é uma estufa, é algo surreal, é impossível. Hoje eu dei aula de febre amarela aqui para os meus alunos da UFPE e eu disse, olha, é muito difícil você fazer prevenção de doenças transmitidas por mosquitos, né? E no caso da malária é a fêmea do anófilis, que é o mosquito que pica a pessoa e vai lá, gosta do fígado, ela gosta do sangue, né? Ela dá uma doença sistêmica. E você nem percebe. Outra coisa, ela tem espécies diferentes de plasmódio, que é o transmissor, é o parasita. E aqui no Brasil predomina muito o Vivax, perdão. O Vivax tem em torno de 13 a 17 dias de período de incubação. Já o Falcipro, 8 a 12, mas uma média. E já o Malária, 18 a 30. Mas se você está numa zona endêmica, que tem mosquitos, anófilis, tem o Aedes aegypti, tem outros, tem maruim, tem tudo, é difícil você saber quando você foi picado pelo mosquito na zona endêmica. É difícil, na zona de mata. Quando você está na capital, que faz uma viagem pontual para uma zona de mata e volta com febre nesse período, é fácil. Você pensando onde esteve. É difícil quando você não pensa em malária, como a gente disse. E o Cláudio complementou muito bem também. É quando você não pensa. Mas se vinha para mim um paciente que veio
de uma região da África, por exemplo, eu atendi muito em Angola, como eu já disse. Era fácil para mim pensar em malária. Mas e se ele é de uma zona de Recife, que tem outros mosquitos, eu tenho que pensar em malária se ele fez alguma viagem pelo menos nos últimos 30 dias ou nos últimos 15 dias. Eu tenho que pensar, porque há uma variação. E, além do mais, malária, e aí eu queria que o Cláudio complementasse, uma vez que ele é um pesquisador experiente nessa área e que sabe que malária está entre os diagnósticos, entre as doenças negligenciadas, são aquelas que têm menos recursos. Agora a gente está vendo uma vacina, mas são 30 anos. Enquanto que o Covid, eu sei, o impacto foi mundial, tudo ao mesmo tempo, foi uma confusão muito grande. A gente teve uma vacina em 1 ano, em 8 meses, 9 meses, e ainda estamos em estudos para ver o que é que vai acontecer. Mas a malária é secular. Então, é difícil dizer, né, a esperança hoje, já que na região do subsaara africano se perde 1 a cada 5 minutos de crianças abaixo de 5 anos perdem suas vidas pela malária, acredita-se que, através dessa vacina específica e pontual para essas áreas, possa-se ter um maior controle. E é um plano do próprio Ministério do Mundo, não é nem do Ministério, é do mundo, é da Organização Mundial de Saúde, até 2030, temos programas de melhoria dos números de casos de malária. Mas aí, veja, quem atropelou esses programas a nível mundial? O Covid. Então, é complicado você voltar para assuntos específicos, que é isso que a gente está vendo hoje, quantas pessoas perderam os seus diagnósticos de câncer ao longo de 1 ano e meio e outras doenças. E aí, colocar todas as atenções para algumas doenças específicas. É complicado. Então, eu não tenho essa sua resposta para você, Adriana. Pode ser que o Cláudio a tenha. Cláudio. Bom, obrigado pela pergunta. Eu acho que a Silvia abordou bastante a questão do nível da prevenção e do nível individual. Eu queria falar algumas coisas mais contextualizando epidemiologicamente os esforços que vêm sendo feitos para o enfrentamento e para o controle da doença no Brasil, sobretudo, que a gente tem uma qualidade de registro maior. É preciso dizer que 95% da malária do mundo inteiro está na África, e 95% dessa malária é para o Plasmodium falciparum, e a população que mais sofre, essa população, também foi dito pela Silvia, de crianças abaixo de 5 anos. Então, que uma vacina seja proposta para atingir essa faixa etária, que é a que mais morre, eu acho que não é mais verdade, mas teve períodos em que essas populações têm pouco acesso a qualquer coisa de educação e saúde, né? Em regiões muito desmuniciadas de recursos financeiros, sanitários, tudo, né? E a malária era um problema tão grave na África, que existia registros ou histórias de que as mães não davam nome logo à criança, porque a chance dela morrer por malária era tão grande que elas não davam nome. A situação está muito melhor, eu vou falar um pouquinho disso, mas quero falar primeiro do nosso contexto brasileiro. Tá? Ela está muito melhor porque existe uma conscientização e um investimento. Quando a Silvia fala da questão do negligenciamento das doenças, são doenças que não são aquelas que preocupam os centros, os grandes centros industriais, financeiros e de desenvolvimento do mundo, né? Não é o hemisfério norte que está preocupado como é que a gente vai evitar a morte da malária, não é? Houve, num determinado momento, eu acho que, sobretudo pela Fundação Bill e Melinda Gates, pela iniciativa americana, pelo Fundo Global, e isso tudo repercutiu em política da Organização Mundial da Saúde, que lançou um programa que chamava Fazer Recuar a Malária, Rollback Malária. Esse movimento mundial resultou numa diminuição muito importante do número de casos. Essa proposta de redução mundial surgiu em 1991, depois que, em 1956, a OMS lançou um programa, a Organização Mundial da Saúde, que visava a erradicação da malária no mundo.
E isso reduziu muito drasticamente no mundo inteiro e, de fato, eliminou a malária de muitos países, inclusive na Europa. Muitos países na Europa não têm mais malária e muitos países no sul da África, Marrocos foi erradicado, na Turquia foi erradicado, a gente em muitos lugares, eliminado, não tem mais a malária. Não tem vacina, mas a gente tem que continuar vigilante com medidas de prevenção da introdução ou da reintrodução da malária no país. No Brasil, para a gente falar da situação brasileira, eu quero dar alguns números para vocês. Existe um livro de um colega de Belém do Pará. Não me lembro o primeiro nome dele, mas ele chama Barros Barreto. Ele publicou um livro em 1940, no qual ele estimava, com dados epidemiológicos, com parâmetros epidemiológicos, que existiam no país cerca de 6 milhões de casos, ou seja, 15% da população tinha um episódio febril compatível com malária todo ano, e com 80 mil mortes por ano no país. O número de mortes do ano passado foi entre 20 e 40, não sei exatamente, tem 2 registros diferentes, mas talvez 40 indivíduos morreram por causa de malária. No início da campanha de erradicação de malária, esse 1956, houve uma redução muito importante. Nós, em 1960, 4 anos depois, tivemos o menor número de casos registrados no país na nossa história, 36.900 casos em 1960. Depois a gente teve a ocupação da Amazônia e a gente chegou a 600 mil casos em 1999. 600 mil casos. Em 1999, conta o folclore da saúde pública brasileira, que um vice-presidente da Fiocruz, que depois virou presidente, meu colega Paulo Bussi, virou para o ministro Serra e disse assim: ministro, o senhor vai ficar conhecido como ministro da malária. Aí o ministro Serra botou a mão na cabeça, assim, pose de quem arruma o cabelo, todo. Isso é uma brincadeira, lógico, né? Todo orgulhoso e todo garboso, né? Disse: por quê? Porque nunca teve tanta malária no Brasil, ministro. Aí ele ficou assustado e mandou fazer uma reunião com os governadores de todos os estados onde tinha transmissão de malária no país. Isso prova de que não basta ter os recursos. A gente tem recursos, eu vou falar deles, mas é preciso ter vontade política, decisão política. A curva estava crescendo de forma exponencial. Em 1998, o número tinha sido por volta de 450 mil. Nós chegamos em mais de 600 mil em 1999. Sabe o que aconteceu com essa decisão dele, que mandou que caísse 50% em 2 anos? No ano seguinte, nós caímos para alguma coisa ainda acima de 600 mil, mas não parou de subir. Eu estou dizendo que passou de 450 para 600. Caiu para 600 e pouco. No ano seguinte, caiu para 380 e depois para 350, mais ou menos. E vejam só o que aconteceu. As medidas afrouxaram. Os prefeitos, porque o controle é feito de forma descentralizada, acharam que podiam botar os carros para outras coisas, para controle de dengue, para levar os filhos na escola, e a malária voltou a ultrapassar a barreira dos 600 mil casos em 2005. Eu quero dizer a vocês que em 2000 a OMS, em 1991, na verdade, a OMS reviu essa política dela de erradicação da malária porque viu o que estava acontecendo. O Brasil era um exemplo. Então, ela reviu a política de erradicação e fez uma reunião com o ministro da Saúde de todos os países que tinham transmissão. Essa foi uma reunião em Amsterdã que ficou famosa, que decidiu se adequar às medidas que eram de erradicação, com busca ativa de casos, etc. Eram medidas muito difíceis. A professora Silvia falou disso. É dificílimo você controlar a malária quando o homem invadiu a floresta. Não é igual a dengue, que o mosquito invade a casa do homem. É o homem que invadiu a floresta. Então, o que se fez? Se buscou diminuir a morbi-letalidade, que as pessoas ficassem menos doentes ou doentes menos gravemente e morressem menos. O que se visava? O controle de vetores e, sobretudo, o diagnóstico e o tratamento oportuno. O diagnóstico e o tratamento oportuno mudou o cenário. Na Amazônia, nós temos mais de 60% dos casos, isso na Amazônia inteira, no rincão lá mais perdido, do Coari, não importa onde,
é tratado nas primeiras 48 horas. Então, isso modificou muito, inclusive, a transmissão. E a professora falou da questão das diferentes espécies. Nós temos hoje 8 espécies que transmitem a malária no mundo. No Brasil não tem 8, tem talvez 4. Mas nós temos o Plasmodium falciparum, que é o mais fatal, o Vivax, que é o mais comum, o malária, que é muito raro no nosso meio, o ovário não tem aqui, tem 2 tipos de ovário, na verdade, 2 espécies. Tem um plasmódio que o nosso grupo descreveu em 2017, que é um plasmódio de macaco que infecta humanos na Mata Atlântica, no litoral, na Floresta Atlântica, na Mata Atlântica, e tem 2 outros que acometem humanos que entram na floresta também e que são plasmódios originariamente descritos em macacos, o plasmódio knowlesi e o plasmódio cynomolgi. Então, voltando à nossa questão, nós temos uma ação que visa hoje o tratamento oportuno. Nós diminuímos a transmissão e, sobretudo, de falcíparo. Hoje a gente tem 15% dos casos devido a falcíparo, mas já teve cerca de 9% só. Isso, a baixa transmissão de falcíparo reflete sucesso das campanhas de controle. Então, nós já tivemos cerca de 9 a 10% de malária por plasmódio falcíparo e hoje temos 15%. E os números foram caindo. A gente usa, no Brasil também, muito, sobretudo na África, a gente usa mosquiteiros impregnados de inseticida, então as crianças dormem embaixo de mosquiteiros, a gente já está usando isso no Brasil, essa é uma medida de prevenção importante, que diminui a chance da criança pegar malária, e trata-se rapidamente e também se luta contra os vetores, são as bases sobre as quais as estratégias de controle se constrói, né? Então, a notícia boa é que, embora tenha subido de novo, viu, Oriana? Em 2015, a gente teve o menor número possível, comparável com 1977. Eu estou olhando aqui o gráfico. Os números da transmissão em 2015 eram comparáveis com 1977 e 78. Subiram de novo em 2017, inexplicavelmente. Cerca de 40% de aumento, e nos fez pensar que se subia sem a gente saber, a gente talvez não soubesse direito por que caía tanto, mas intensificamos as ações, agora caiu de novo, pode ser que essa queda reflita um pouco a interface ou a inter-relação com a Covid, mas o fato é que nós estamos com volta de 140 mil casos e 145, né, mil casos, e a expectativa é que a gente consiga eliminar a malária por plasmódio falcíparo por uma razão, e para terminar, é que o plasmódio falcíparo não só é a forma mais letal, mas ele é uma forma que existem registros de fenótipos, genótipos de parasito com resistência para a droga mais ativa contra o plasmódio falcíparo. Então, a gente tem medo que chegue no Brasil e desenvolver uma droga contra a malária é muito difícil, ou contra qualquer doença. Nós temos duas drogas, ou 3 fundamentalmente, que são a cloroquina, que continua sendo usada há 80 anos, a primaquina, há menos tempo, não me saberia de cor quanto tempo, a artemisinina é uma droga milenar. Ela foi sintetizada há pouco tempo, relativamente, e deu o prêmio Nobel um dos prêmios Nobel foi, alguns anos atrás, para a chinesa, que identificou o uso das drogas combinadas à artemisinina, chama Artemisinin Combined Therapy. A gente trata com drogas que se combinam à artemisina, a gente não trata só com uma droga por meio da resistência. Então, a gente pretende eliminar a malária por falcíparo, e eu terminaria dando uma boa notícia. Eu não me lembro quantos municípios tem na Amazônia, são mais de 600, mas a gente tem 37% dos municípios que concentram 80% dos casos de malária no país, que é fundamentalmente na Amazônia, e 15 concentram 80% dos casos de malária por plasmódio falcíparo. Então, a gente tem que redobrar os esforços e atacar com muita responsabilidade e decisão política esses municípios onde a transmissão por falcíparo, sobretudo, e malária de uma maneira geral, acontece.
Cláudio, falando agora sobre a vacina contra a malária, que foi aprovada aí recentemente pela Organização Mundial da Saúde, a RTSS. Foram algumas décadas de pesquisa, né, para se chegar a esse imunizante que tem uma eficácia de 30%. E esse tempo foi muito maior do que o período em que foi desenvolvida a vacina contra a Covid. Por que demorou esse tempo todo para se chegar a esse imunizante? Essa é uma questão muito boa, né, de $1 bilhão, né, mas a gente tem a resposta, ou algumas respostas, pelo menos. O que é preciso dizer é que a vacina contra a malária sempre esteve na frente de todas as outras doenças parasitárias. E eu quero dizer uma coisa para vocês, assim, com muito cuidado, né? Ela é uma vacina que foi considerada válida, vamos dizer assim, acho que a Silvia também já tocou nesse assunto, mas se a gente considerar a grande mortalidade de crianças, ela é a causa infecciosa e parasitária mais importante de morte em criança abaixo de 5 anos no mundo. Então, se a gente reduzir em 50%, 35%, 20% que seja a mortalidade de quase esses 400 mil mortes por malária, eu vou estar reduzindo em 80 mil mortos. 80 mil mortos, o número de crianças mortas anualmente. Então, é uma estratégia, é uma ferramenta que se considerou válida. A minha visão crítica é que, se essa vacina, eu já disse em muitos fóruns, fosse brasileira ou colombiana, não teria chegado onde chegou, porque ela está num patamar que é um patamar muito baixo. A gente aprendeu na escola que a vacina contra a cólera, por exemplo, que é uma vacina que protege 50%, é uma vacina que é ruim, e que a gente só usa em situação de surto epidêmico, de epidemia, porque, nesse caso, é uma ferramenta a mais. A vacina contra a malária é considerada que ela pode proteger crianças até 70%, junto com outras medidas, mosquiteiro impregnado, luta antivetorial, tratamento oportuno e, eventualmente, até busca ativa com tratamento. A vacina isolada ela tem uma proteção bastante baixa. Agora, para chegar na pergunta que você fez, por que para a Covid foi tão rápido? A Covid foi muito rápido, essencialmente, não sei se eu quero numerar, mas são algumas razões. A primeira é que ela não era uma doença negligenciada. Houve um esforço mundial colossal de recursos disponibilizados para pesquisa. No Brasil mesmo tem editais, mesmo com o CNPq falido, empobrecido e com as fundações de amparo à pesquisa, tem editais específicos para a Covid. E o Brasil vai bem, apesar do descaso com o qual é tratada a ciência e tecnologia, e ele reage de forma muito bem, muito competente. Mas tem editais específicos para isso. Quantas vezes vocês viram editais para financiamento de pesquisa em malária? Então, as doenças negligenciadas têm pouco aporte. Então, essa é uma questão. A segunda questão é que o momento que isso aconteceu é um momento onde o desenvolvimento de vacina e as tecnologias disponíveis, vacina de RNA, vacina de DNA recombinante, vacina de proteína recombinante, vacina de proteína de peptídeo sintético, nós temos um repertório de vacinas, um repertório de métodos, de plataformas muito diferentes do que tínhamos há 40 anos atrás. Então, nós conseguimos trabalhar porque existem mais metodologias disponíveis. E terceiro, que é mais ou menos ligado ao segundo, já existia um esforço de desenvolver vacina contra o SARS-CoV, não o 2, mas contra outros. E foi por isso que foi rápido, porque a gente usou plataforma, pesquisa, conhecimento, inclusive de antígenos imunodominantes, inclusive de proteínas identificadas como potencialmente vacinais, tão rapidamente. Então, houve um esforço muito importante, é preciso dizer isso, e houve benefício de estrutura e conhecimento disponível que não tinham para a malária, que começou irradiando os mosquitos e botando mosquito para picar prisioneiros. Silvia, quando se fala sobre a malária, existe uma preocupação muito grande com relação às crianças. Inclusive, como o Cláudio citou, o público-alvo dessa vacina aprovada pela OMS são crianças a partir dos 5 meses de vida. Por que a incidência da malária é tão alta em crianças? Como toda doença, as crianças são mais vulneráveis, elas têm um sistema imunológico de defesa menores, como também os idosos passam também a ter, elas estão expostas nas suas
regiões, e muitas vezes nesses países que existe um grande número de malária, também existe co-infecções, desnutrições e tudo mais. Então, isso é uma coisa que sempre foi vista ao longo da vida da humanidade. Nos últimos tempos, a gente melhorou muito o nível de nutrição em muitos lugares, principalmente aqui no Brasil melhorou, mas que agora, com a pandemia, estamos começando a observar casos de desnutrição voltando para as nossas crianças, por conta de todo o processo econômico que a pandemia deu, não só no Brasil, mas no mundo. Isso não é um fenômeno só do nosso país, mas hoje você vê, até mesmo nos Estados Unidos, desigualdades muito grandes por conta da falta de acesso, principalmente aos sistemas de saúde, à burocracia, inclusive, que existe em outros países, que não só aqui, para você ter acesso a alguns programas. Lembrando que aqui no Brasil nós temos programas muito bons através do SUS, que nem todos os países têm. Então, isso, com certeza. Viver na África é uma odisseia. Eu sempre disse que eu tinha muita vontade de, no fim da minha vida profissional, passar um tempo sabático na África para poder entender melhor tudo que eu vivi. Porque eu sempre vivi coisas aqui no Brasil que eram muito piores do que na própria África, porque tem um aspecto cultural. Tanto é que a AIDS na África é um problemaço, muito maior do que em muitos lugares. Aqui a gente ainda tem programas que dão os antirretrovirais gratuitos. Lá, mesmo que você dê, existe todo um processo cultural de pessoas que não aceitam, né? Eu já convivi com pessoas da África em programas de minorities, em treinamentos, e existe um problema, inclusive, não só cultural, mas religioso. Então, é difícil você chegar a dar conhecimento a essas pessoas, como também é difícil nas populações indígenas, que têm sua própria cultura, sua própria religiosidade, muitas vezes associada às doenças. Como era também na Idade Média. Eu não vivi, mas a gente vê, lendo e vendo filmes e tudo que são retratados, o que está escrito, as dificuldades, principalmente em relação a certas doenças e a tratamentos que não estão linkados a isso. Também é importante falar que, do ponto de vista de morar numa região endêmica, muitas vezes você é reinfectado várias vezes, e às vezes você tem formas frustras, e você não sabe que está com malária. Pode haver casos que não teve febre, você está transmitindo para outras pessoas. Por isso que a doença ela fica de forma endêmica, se perpetuando, porque tem o mosquito, tem a fêmea que pica e existe o plasmódio, e as pessoas não sabem que tem a doença, ou tomam medicamentos, também é outro problema, falta de adesão aos tratamentos. As pessoas, mesmo hoje, aqui no Brasil, com alguns medicamentos, por exemplo, antibióticos, as pessoas param quando para de ter febre. Então, deixou de ter febre, não faz o tratamento, porque acha que ficou bom. E, às vezes, também acontece isso, dentro da própria cultura que você tem nesses países onde as crianças estão sendo afetadas. Além disso, os problemas sociais e psicológicos, né, dessas populações que têm deficiências de acesso a emprego, a trabalho. Você vê problemas sociais e econômicos tão semelhantes e, às vezes, piores do que os nossos. E na África, você vê também aldeias distantes, aldeias sem acesso a locais. Então, você pegar uma criança dessa e levar, além do que existem trabalhos mostrando, e eu estudei isso quando a gente estava estudando com o pessoal para fazer gaiolas automatizadas para mosquitos, com a Johns Hopkins, aqui em Pernambuco, aqui na UFPE, e a gente teve muitos seminários com o pessoal da África e da Índia, porque a gente precisava fazer um produto que pudesse ser usado lá para mosquitos. E o que é que a gente via? Muitas dessas crianças são filhas de outras crianças, de mães com 12 anos, 13 anos. Então, eu vou dar aqui só para um exemplo, para você finalizar e mostrar a vulnerabilidade das crianças. Nessa ocasião, a Johns Hopkins desenvolveu um cinturão que dava acesso, feito um oxímetro que hoje tem,
mais ou menos um oxímetro, que botava na barriguinha da criança, como um cinto, se ela tivesse parâmetros de frequência respiratória aumentada, ou se ela tivesse febre e tudo, ele estava linkado a um aplicativo no posto de saúde mais próximo daquela localidade, avisando que essa criança estava precisando ir para uma urgência. E a mãe recebia uma mensagem no seu celular. E a grande maioria dessas mães, elas não davam assistência a essas crianças quando eram linkadas pelo celular, porque ou estavam em atividades de prostituição ou estavam usando drogas, embriagadas, e eram crianças, muitas vezes com 13, 14 anos. Então, a criança, principalmente nessas regiões africanas, onde a vacina hoje está focada por conta dos números grandes de casos, elas estão principalmente porque elas são mais vulneráveis por uma questão, uma soma imensa de fatores sociais, econômicos e principalmente culturais. Silvia, por que a OMS, nesse primeiro momento, recomendou a vacina apenas para o continente africano? Ela também não poderia ser um potencial imunizante aqui no Brasil? Eu acho que até poderia, mas do ponto de vista de maior número de casos, está lá. É como agora a própria vacina do Covid. Está todo mundo preocupado com a terceira dose, quarta dose, sei lá quantas doses nos países envolvidos. Mas os países pobres e os países que não têm acesso, muitos na África, na região, até mesmo na América do Sul, não tem vacinas, ainda nem fizeram a segunda dose da vacina. São as prioridades, você tem que ir aonde está mais. Além do mais, a malária, como disse bem Cláudia, a gente conseguiu ter alguns avanços, a gente tem uma espécie com menos gravidade do que o falciparum, isso também ajuda. Então, eu acho que tudo na vida é questão de prioridade em cima de onde é que temos mais problemas, né? E onde é que o impacto seria maior. Até lá termos a vacina, o importante é o aluno, principalmente nosso aluno da UFPE, sair, ou outros de outros locais que estejam ouvindo esse programa, saírem com a ideia que malária existe, está no Brasil, fora da região da Amazônia, onde se concentra a maior parte. Nem sempre pode acontecer febre se vier uma pessoa de região endêmica, mas que fora dela a febre é muito importante. Que existem pessoas que essas pessoas que tiveram malária não vão poder doar sangue, faz parte das prioridades de doação de sangue não ter pessoas que tiveram malária. Que há uma dificuldade de adesão de tratamento em regiões, de um modo geral, as pessoas não querem. Para a AIDS, a gente tem problemas, até no Brasil, de adesão. As pessoas se cansam de se tratar. Diabetes é um problema muito grande. Você tratar um diabético que come 3 vezes mais do que podia, porque não aguenta ficar na dieta permanente, e às vezes eles são insulino-dependentes. Então, comportamentos individuais também interferem em uma série de situações de políticas públicas. E vem todo o convencimento, todo o fato de você ter que atingir a pessoa, não muitas vezes por orientações que não querem ser absorvidas. As pessoas não querem absorver a orientação. Tem muitos comportamentos para aderir tratamentos, aderir vacina. Então, o que é que eu queria deixar de mensagem? Que o aluno, o médico jovem ou aquele médico já antigo pense em malária, mesmo que esteja numa região fora de malária, aqui no Brasil, e se vier pessoas de outros países, pensar qual é a região que ele veio, sempre que estiver diante de um caso de febre ou de pessoas com problemas hepáticos importantes, e fazer diagnóstico diferencial, principalmente nesses casos, quando eles aparecem com leptospirose, com febre amarela, malária, com as doenças exantemáticas não visíveis, o exantema só pela febre, as doenças febris de um modo geral. Silvia e Cláudio, a gente vai se encaminhando para o fim da nossa conversa.
E minha última pergunta para vocês é a seguinte: a vacina contra a malária é a primeira desenvolvida no mundo contra um parasita, que é o caso do protozoário causador da doença. Então, o que isso representa para a pesquisa científica relacionada às vacinas? É uma conquista e, sobretudo, eu acho que, sob o ponto de vista social, é a demonstração de que a ciência visa e tem que visar, a ciência médica e biomédica, o bem-estar da população, a saúde da população mundial e a saúde global. Então, eu acho que é importante que ela preste atenção no contingente colossal de pessoas infectadas por doenças que são, sobretudo, prevalentes em áreas menos desenvolvidas, menos privilegiadas, menos ricas, menos educadas, menos industrializadas, menos desenvolvidas. Então, eu acho que é bom que a gente tenha feito uma conquista nesse sentido, e é lógico que a gente lamenta que é só agora, no terceiro milênio, a gente consiga fazer uma vacina contra o parasita. Eu queria, mas, entretanto, pegar o gancho de algumas coisas que a Silvia falou, porque eu acho que são importantes, né? A primeira é que, no Brasil, 85% dos casos são devidos à Vivax, que é uma forma que recai. A gente, quando trata, dá 3 dias de um antimalárico e dá 7 dias de um outro antimalárico, e o tratamento é difícil das pessoas seguirem em qualquer... Imagina num garimpeiro, imagina... Não é simples, né? Então, a chance dessa malária, mesmo tratada corretamente, recair e não tratada ainda maior, é muito grande. Então, um número que a gente não sabe direito qual é. No Rio de Janeiro, a gente não tem reinfecção. Então, quando a gente segue um paciente com malária vivax, a gente pode saber exatamente se ele recaiu. Recife é a mesma coisa. Então, a gente tem estudos aqui que mostram que isso pode chegar a 40%. Isso quer dizer que a gente tem que ter drogas efetivas e regimes terapêuticos eficazes e bem aceitos para a gente diminuir em talvez 30% a 40% o número de casos de malária por Vivax no Brasil. A segunda coisa que eu queria abordar rapidamente, e que a Silvia colocou, é a questão dos casos assintomáticos. Por qualquer razão, e sobretudo por razões imunológicas, o indivíduo exposto cronicamente à doença pode ter, não é malária, a gente chama, porque a malária é uma doença, se ele não tiver febril, se ele não tiver doente, ele não está com malária, ele está com infecção plasmodial, mas ele pode estar carregando o parasito. E o problema disso é que, muito provavelmente, ele tem pouco parasito no sangue, mas, muito provavelmente, ele pode infectar mosquitos. Então, como a Silvia chamou a atenção, é fundamental, porque mantém a transmissão, e a gente vai ter que se debruçar nesses casos depois que tratar todos os sintomáticos. Então, a estratégia de controle vai chegar a um ponto que vai ter que cuidar dos indivíduos assintomáticos. E, por isso, por último, eu queria chamar a atenção para o fato de que, sendo o centro de referência para a malária na Extra-Amazônia, a gente tem um recurso que chama Malária Fone, e o Malária Fone atende a médicos, pacientes, profissionais de saúde, profissionais de controle do Brasil inteiro, ou melhor, sobretudo da região extra-amazônica, que é a nossa área de atuação, e esse Malária Fone, a gente recebe, inclusive, hoje a enfermeira que atende esse telefone me disse, a gente recebe bastante consulta de colegas e pacientes e profissionais de saúde de Recife, né? Então, 021 999 880113. Silvia, e antes de a gente se despedir, no SUS, como e onde procurar ajuda para diagnóstico e tratamento da doença? É só eu ir lá no posto de saúde mais próximo da minha casa? Quando o paciente, aqui em Recife, eu vou falar da minha realidade, quando você tem um colega que ele coloca a hipótese diagnóstica de malária e que tem uma epidemiologia, hoje você, nos hospitais privados, você pode fazer o diagnóstico e aí você notifica. E as vigilâncias sanitárias são acionadas e elas fazem toda a abordagem. É uma coisa que já está tanto no privado quanto no público. O público também faz a mesma coisa. E os locais básicos também, dependendo do treinamento. Tudo é uma questão do treinamento do colega de pensar, porque nós não estamos na Amazônia, que é diferente, como foi dito pelo Cláudio. Até o porteiro sabe que é malária. O pessoal que vem de Angola
sabe que é malária. Ele já chega para você e diz, olha, eu estou com malária. E já até pela segunda vez, terceira vez, é uma coisa que se repete, principalmente em áreas onde a malária é prevalente em alta densidade. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é que é aquilo que eu queria sempre dizer. Não é fácil a gente combater doenças de mosquitos. Está aí, dengue. Em plena epidemia, pandemia de Covid, eu atendi dengue. E atendi febre de chikungunya. Inclusive, o pessoal saiu da cidade, correndo da Covid, e foi para a Baixada Santista, teve um surto na Baixada Santista, em plena epidemia de Covid, e teve febre de chikungunya e dengue associado. Então, é complicado. Além do mais, também temos o período de leptospirose com as chuvas. Então, o que eu queria deixar de mensagem é: todo infectologista sonha com vacina para qualquer coisa, certo? É o sonho da gente. A outra coisa é que a gente sonha hoje com os testes moleculares que deem diagnósticos mais rápidos possíveis. Mas no caso da malária, um biomédico, um médico patologista, ou um farmacêutico que esteja no laboratório, ou mesmo um técnico, ele diagnostica facilmente com apenas uma gota de sangue. Como também um médico bem treinado para dar o diagnóstico diferencial de malária nas doenças febris, ele também dá o diagnóstico e isso salva vidas. Silvia e Cláudio, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Conexão UFPE. Até uma próxima. Muito obrigado, Ariana. Eu quero dizer que a gente está vivendo um momento onde a fake news é usada como instrumento de prejuízo da população, de forma que eu não considero mais que é só ignorante, eu acho que é deliberado, eu acho que reflete, inclusive, insanidade em algumas autoridades, e é muito importante isso que vocês estão fazendo e que a gente faça chegar à população informações corretas, né? E isso é importantíssimo, que a gente diga que pode prevenir malária usando roupas que impedem o contato com o mosquito, que é importante que o mosquito, a gente acabou não falando disso, né, Silvia? Só você que abordou, mas a gente acabou não falando que o mosquito no Brasil é o Darlinge e que ele pica, sobretudo nas primeiras horas da noite até as primeiras horas da manhã. Então, nada de happy hour na beira do rio, nada de não usar repelente nesses lugares, nada de não usar janela telada. E a Silvia também chamou a atenção para o fato de que é uma população que mora numa casa sem parede, você não pode preconizar essas medidas preventivas, mas você pode perfeitamente dizer isso para o indivíduo que vai fazer uma viagem na floresta ou um safari. Você talvez possa dizer para ele que ele deve evitar o contato com o mosquito vetor. Então, é fundamental que as informações corretas cheguem, e eu parabenizo, então, a vocês, a Universidade Federal de Pernambuco, por esse programa, que eu me sinto muito orgulhoso de ter sido convidado e de ter tido a chance de participar. Muito obrigado, Ariana. Eu agradeço também, foi um prazer, Cláudio, lhe conhecer. O que eu acho que chama mais atenção para mim nesse programa, e eu também parabenizo pelo tema, falar em outra doença no tempo que só se fala de Covid, para a gente, principalmente para mim, é salutar, porque é 1 ano e meio só de Covid e as outras doenças estão aí esquecidas e estão presentes, né? E foi muito bom, Ariane, para todos. Esse foi o Conexão UFPE, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade. Eu sou Ariana Pacheco e esse programa foi produzido por Larissa Soares e Antony Santana e contou com áudio de TV Globo. Fale com a gente através do facebook.com/Conexão UFPE e twitter.com/Conexão UFPE. Diz lá se você gostou do programa e se tem alguma sugestão pra gente. E não esquece de seguir o Conexão no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music e Mixcloud para ser avisado sempre que um novo episódio estiver no ar. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo Conexão.